Então, Sim, professora. vamos falar sobre a diferença entre língua falada e língua escrita. Então, falando agora do português, né? Que aqui a gente vai, ao final dessa parte que a gente vai trabalhar, a gente vai falar sobre essa questão das variantes, né? Então, escrita padrão do português brasileiro. Na escrita padrão, eu escrevo, eu estou dando isso para você, certo? Então, é esse do jeito que eu escrevo, dentro das normas da gramática do português. E como é que é na língua falada? Né? Eu estou dando isso para você, ou estou dando isso para você. Né? Percebam que na fala eu vou ter umas variantes aqui e ela está correta, do jeito que eu falo, do jeito da variante que eu falo, então ninguém pode dizer que eu estou falando errado, né? Então eu nunca vou dizer assim, eu estou dando isso para você, né? A não ser que você esteja falando enfaticamente, né? Querendo enfatizar algo, mas numa conversa rápida, eu estou dando isso para você, estou dando isso para você, certo? Então aqui a gente vê a diferença entre a escrita, né, e a fala. Então, existe uma diferença muito grande, né? Porque a gente vai ver que na escrita existe a padronização. Por que existe a padronização? Porque todos vão ter que escrever desse jeito, né? E na fala cada um fala a sua variante, fala do jeito que quer. É lógico que existe uma regrinha, né? Mas são regras que estão internamente na gramática do falante, mas eles se entendem quando se falam, certo? Então, fala e escrita são sistemas diferentes, com características diferentes, com regras de funcionamento diferentes. A escrita representa um estado posterior de uma língua. A gente sabe que quem vem primeiro é a fala, né? É o oral. E aí depois vem a escrita. A escrita é quando uma pessoa que é especialista nisso, tipo linguista, né, ele é que pega a gramática interna desse falante e põe no papel, né? A língua falada é mais espontânea, né? Abre a comunicação linguística em toda a sua totalidade. Além disso, é acompanhada pelo tom de voz, algumas vezes por mímica, incluindo-se fisionomias, né? Então, quando a gente está falando, muitas vezes a gente usa entonações, né? Quando eu quero fazer uma pergunta, né? Eu sempre vou usar a entonação. Quando eu quero dar uma ordem, eu vou usar a entonação, né? Quando eu quero dar uma informação, mas tem alguém por perto, eu olho para o outro e faço algumas mímicas, né? E o meu interlocutor logo vai perceber o que eu estou querendo dizer. A língua escrita, não, né? Ela é apenas a representação da língua falada, mas sim um sistema mais disciplinado e rígido, uma vez que não conta com o jogo fisionômico, ou seja, você não pode fazer fisionomias, mímica e o tom de voz do falante. Então, na língua escrita, se eu quero fazer uma pergunta, eu vou ter que usar, né, os símbolos, né, a interrogação. Se eu quero fazer, o que eu quero colocar no texto é uma ordem, né, eu tenho que colocar o ponto de exclamação, né, que é para dizer que aquilo ali é uma ordem. E se eu quero usar a mímica, o tom de voz, eu não vou conseguir, porque eu não tem como eu colocar na escrita essas informações, né? Então, como é que são essas formas de aquisição? Isso é muito importante, e vocês já viram, com certeza, né, durante todo o curso. Aquisição da fala, né? Então, a criança adquire pela convivência com as pessoas da sua comunidade. A gente cansou de dizer que a gente não ensina a língua para nossas crianças. As crianças, elas adquirem, elas amadurecem, elas ouvem a comunidade falando, ela vai tendo um processo de amadurecimento quando a gente
observa, a criança já está falando igual o adulto, já tem a mesma gramática do adulto, né? A gente nunca ensina como é que se faz uma interrogação para uma criança, a gente nunca ensina como é que a criança usa um verbo transitivo e um verbo intransitivo. Então, ela, com a convivência, né, com a comunidade, ela vai adquirindo aqueles sons, vai adquirindo a gramática, isso já existe dentro da cabeça dela, então ela vai só amadurecendo, né? E, aos poucos, ela vai adquirindo essa língua, até que o momento ela fala toda, já está apta a falar igual um adulto. E a escrita, né? Para eu aprender uma escrita, eu tenho que ir para uma escola ou alguém me ensinar, né, a ortografia daquela língua, né? Aqueles códigos, eu tenho que aprender como é que eu escrevo. E assim, eu tenho que aprender a escrever a norma que foi escolhida entre as outras possibilidades da fala para representar uma língua. Porque quando a gente está definindo a escrita de uma língua, né, e dentro de uma comunidade de fala, a gente vai ter variedade da fala dos mais velhos, das falas dos mais novos, da fala das mulheres. Então, vai ter que se escolher qual dessas variedades a gente vai escolher para escrever. Não sei se vocês já viram o trabalho da... Desculpa, gente, vou tomar uma água com minha garganta agora. Não sei se vocês já viram o trabalho da professora Jaciara. O trabalho dela de mestrado é sobre as palavras desprezadas, né, na língua Galibim-Maruorno, lá do Kumaraumã. E são palavras que são faladas pelos mais velhos, né, e essas palavras os jovens não falam, e, pelo contrário, os jovens, eles repreendem, eles ficam caçoando, ficam sorrindo, né, e eles já criaram uma palavra para substituir aquelas palavras que os mais velhos falam, né? Então, a Jaciara está fazendo um projeto de documentar essas palavras, né? E essas palavras elas vão ser inseridas no dicionário que a gente está produzindo, né? O dicionário do QO, Galibim-Maruorno, e QO Caripuna. Então, quando o QO, né, quando se criou a gramática da língua QO e Caripuna, né, e a gramática escrita, né, e a ortografia, né, a comunidade definiu qual seria a variedade de que iria utilizar. E é lógico que, como estavam só os professores, são mais jovens, se definiu a variedade dessa comunidade, da variedade dos mais jovens, né? E hoje, a Jaciara, como mestranda, ela está pegando essas palavras, que ela chama de palavras desprezadas, está estudando e vai ser incluída no dicionário. É lógico que é uma forma de documentar, trazer para a escola, para as criancinhas mais novas conhecerem, né? Até porque elas não voltam, assim, de uma forma que entre na fala do cotidiano, mas está lá documentada, que é interessante, né? Porque o dicionário, a gente sabe que a gente cria palavras, né? Isso faz parte das línguas, né? Elas modificam, e essa modificação, muitas vezes, elas vão se dando, é mais rápido a modificação lexical, você vai adquirindo palavras, você vai perdendo palavras, você adiciona palavras novas. E como essas palavras tinham sido desprezadas, e como os Caripuna e Galibim-Maruorno ainda não têm um dicionário, aliás, tem um dicionário, mas ele está sendo atualizado, essas palavras elas vão entrar no dicionário agora, né? E para ser documentada, para ficar lá como palavras que já existiram, né? Que existem ainda, mas dentro de uma variante dos mais velhos, né, dos falantes mais velhos.
Então, a diferença entre fala e escrita. A fala, ela é inovadora, muda por questões sociais, de gênero, de idade, de localização geográfica, né? Eu sempre gosto de trazer os exemplos da fala dos professores lá da licenciatura, porque a gente tem gente do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, do Nordeste e do Sudeste, né? A gente tem do Rio Grande do Sul a professora Karina, né? Vocês conseguem perceber a diferença, né, da fala dela. O professor Glauber, que é carioca, né? A professora Evilânia, que é do Rio Grande do Norte, eu, que sou maranhense, né? Então, cada um, a professora Meire, que é mineira, né? Então, com certeza, vocês já conseguiram identificar, né, essa variedade das falas dentro da sala de aula, né? E isso ela é diferente por questões geográficas, né? Já na escrita, né, a gente vai escrever tudo do mesmo jeito. Eu, Karina, Glauber, Evilânia, professora Meire, todas nós vamos ter que escrever do mesmo jeito, né? Porque a escrita ela é conservadora. Há regras determinadas que não variam por causa da língua falada. As regras ortográficas, por exemplo, são uma convenção, ou seja, algo que deriva de comum acordo com a comunidade, como eu falei para vocês, né? Então, a escrita ela existe exatamente para homogeneizar essas regras, né? Por isso que a gente tem regras a gente, quando vai fazer o concurso, a gente faz a redação, né? E nessa redação é exigido todas as regras ortográficas, de acento, de pontuação, né? E vocês sabem que também a gente tem isso no nosso vestibular, né? No processo seletivo indígena, a gente tem também. E agora a gente vai usar, né, as ortografias que foram definidas dentro do projeto de valorização das línguas crioulas, né, que está naqueles livros. A comunidade separou a ortografia, tanto Galibimaru quanto Caripuna, e são essas agora, essas novas ortografias que vão estar valendo, né, nas redações. Então, essa é a escrita. Mas a língua falada, ninguém tem que dizer o que está certo, o que está errado, né? Isso vai depender da variação da fala de cada um. Na fala, como eu já falei, né, há marcadores convencionais, né? Nós temos, nossa, quando você quer, né, enfatizar uma coisa, vixe, muita gente usa isso, né? Tem muita gente que usa esses marcadores, né? Quando está falando, né? Aham, então nós temos esses marcadores convencionais que o outro que está falando comigo, ele entende, né? Pode ser que uma pessoa que não fala a nossa língua, pode ser não, com certeza, né? Se eu estiver conversando com um brasileiro e chegar um inglês e ouvir a gente falando, ele pode até saber o português, mas esses marcadores, muito deles, as pessoas quando aprendem uma outra língua, só vão aprender com muita convivência, né? E na escrita tem as pontuações, como eu falei para você, ponto de interrogação, as vírgulas, a exclamação, tudo isso para externar aquilo que se fala, né? Quando eu digo, hoje vai chover, estou perguntando, mas se eu digo, hoje vai chover, eu estou afirmando, né? Quando eu digo, nós estamos chegando ao final da nossa aula, eu estou afirmando. Mas se eu disser assim, nós estamos chegando ao final da nossa aula, e todo mundo vai olhar no relógio, né, para ver quantos minutos ainda falta. Mas, enfim, essas são as diferenças entre fala e escrita, né? Outra diferença entre fala falante e ouvinte dividem o mesmo espaço de tempo e possivelmente o mesmo espaço, né? Aqui nós temos o exemplo que nós estamos dividindo o espaço de tempo, porque eu estou falando ao mesmo tempo junto com vocês. Vocês estão me ouvindo, mas a gente não está dividindo o mesmo espaço físico. Nós estamos dividindo agora o espaço virtual, né, que é uma nova categoria, né, que entrou. Ou seja, nós estamos dividindo o mesmo espaço virtual,
vocês estão ouvindo em tempo real que eu estou falando, vocês estão me vendo. Então, isso é uma das características, né, da fala. Mas a gente pode também se falar, né, por telefone, né, que a gente não se vê, mas a gente se ouve, a gente está um longe do outro. Já na escrita, leitor e escritor, autor estão em momentos temporais e espaciais diversos. Por exemplo, né, você pega um livro para ler, um livro que foi escrito em 1920, né? Quando esse escritor escreveu, você nem era nascido ainda, nem existia, mas você está lendo agora. Então, são momentos temporais e espaciais diversos. Uma carta que alguém manda para você, né? Ela nunca vai ser entregue na mesma hora. Uma carta, mesmo que seja entregue na mesma hora, mas ainda tem um tempo diferente, que é diferente da fala. Da fala eu estou falando aqui, você está me ouvindo. No momento que eu estou emitindo o meu som, você está ouvindo e está me entendendo. Mas uma carta é uma coisa que eu escrevi, né? Eu tive um tempo, e a pessoa só vai ler depois que eu finalizar e enviar. A fala ela é espontânea, não planejada. Sim, mesmo que você pegue um discurso e leia, releia, mas sempre que você for falar, você termina incrementando, mudando algumas coisas. Mesmo que você estiver com o papel na frente lendo, você termina mudando, nem que seja com esses marcadores convencionais, nem que seja com a entonação, mas você muda, ela é espontânea. A escrita ela é planejada, ela não é espontânea, né? Quando você está escrevendo, você vai começar, você pensa antes de escrever. Não é automático, você vai falando e vai escrevendo. Você tem que planejar, porque é um momento que vem espontaneamente, mas na hora que você vai escrever, é aquele momento que você pensa nas regras, né? Como é que você vai escrever? Uma vírgula, ela já faz diferença, um ponto de interrogação, exclamação já faz diferença, né? Então, não é espontânea, que é diferente da planejada, certo? Isso aí eu estou falando, gente, para a gente pensar na questão do ensino da língua, né, e escrita dentro de sala de aula. E aí a gente tem que pensar nessas mudanças na língua, né? É importante ainda pensar que a língua muda com a formação de novas palavras, né, por processos morfológicos da nossa língua. Por exemplo, por prefixação e sufixação. No português, eu tenho o verbo chorar, mas eu posso formar um nome com chorão, né, com milão, deixa eu ver outro, com ão. Você tem o nome também chorar, feliz, adjetivo. Também você tem infeliz, que você põe o in. Você tem infelizmente, que é um advérbio, né? E a gente, nas nossas línguas, né, no Galibi e no Caripuna, no Pariquaqui, você tem essas formações, formar um verbo para nome, né? Você tem matar, matador, igual ao português, né? Você tem cantar, cantor, você tem nadar, nadador. Então, todos esses processos, eles são muito comuns nas línguas, porque você forma novos nomes, né? Então, a língua, ela é linguisticamente produtiva, então você produz muito. A língua, existe umas regras de produção que elas são muito recorrentes. Então, esses processos de nominalização de verbo, às vezes verbalização de nome. Então, todos esses processos, eles ocorrem. E isso você vai formando novas palavras. Você usa esse mesmo processo, né, com as palavras novas que entram. As palavras, elas não entram de qualquer jeito na língua, ela entra dentro da regra. Né? Então, tem várias palavras, né? Computador, vem de computar, computador, digitar, digitador. Né? Então, são palavras que foram entrando na nossa língua a partir, né, da necessidade de nomear algo que não era da nossa
da nossa convivência, né? Coisas novas que vêm de fora, tipo um novo equipamento. Tem línguas indígenas que traduz a palavra, tem línguas indígenas que descreve o que é um objeto, aquilo que serve para eu escrever seria o meu computador, aquilo que serve para encher com a minha voz, um gravador, né? Então, esses processos, eles são muito recorrentes em todas as línguas, e isso vai mudando a língua, né? A partir de empréstimos também, né? No português a gente tem vários empréstimos, né? Somente das línguas tupi. Nós temos abacaxi, que a palavra na língua de origem é iwakati, arapuca, arapuca, bom, não sei o acento, mas deve ser jacaré, uacaé, limousine, que é do francês, né, que é aquele carro comprido que as pessoas usam em casamento, e o mouse de inglês, que quer dizer rato, que é o que a gente usa no nosso computador, certo? E se a gente for olhar dentro das nossas línguas, né, a gente já emprestou muitas palavras das outras línguas, né? Imagino que no Caripuna, no Garibimaruô, no Paitaqui também a gente encontre muitos exemplos, né? Isso tudo para dizer que a língua ela muda, né? Então, a escrita, ela será a representação da norma padrão que é escolhida pela comunidade e que será usada por todos. A escolha pode ser por critérios linguísticos e sociais, escolher a variante da fala do mais idoso. A variação linguística são formas diferentes de falar. Pode ser por diferentes motivos, idade do falante, localização geográfica, sexo, posição social, isso que eu falei para vocês, né? E aí, essas coisas, a gente tem que entender porque não é que a pessoa esteja falando errado. Então, essa variação linguística, ela existe. Então, a gente, como professor, a gente tem que estar atento para a gente não criar aquele preconceito linguístico dentro da sala de aula, né? Então, essas situações a gente tem que entender que pode ser que existe essas diferenças pela idade do falante, né? Localização geográfica, sexo, posição social, né? Por exemplo, um advogado, quando ele está lá advogando, né, ele vai ter uma fala diferente de quando ele está bebendo com os amigos dele numa cervejinha, né? O delegado, a gente também, a gente tem situações que a gente fala de uma forma e tem situações que a gente fala diferente. Quando eu estou aqui dando aula, eu tenho que ter, no mínimo, uma forma de falar com vocês que é diferente se a gente estivesse sentada comendo açaí, lá, sentada lá na Unifap, né? Então, e todo mundo é assim. Quando vocês vão apresentar trabalho, vocês procuram da forma mais correta de se falar, de se postar lá na frente, até porque tem os colegas que estão fazendo as suas avaliações, né? Então, a gente tem esse leque, né, de variantes também que a gente utiliza nos momentos oportunos e que a gente acha que tem que se portar, que é exigido, às vezes, né, pela sociedade. Isso são questões também sociais, né? Então, o professor deve ficar atento às questões de variação, mudança, norma e erro, né? Como trabalhar essas questões dentro de sala de aula? Antes de tudo, o professor deve conhecer a realidade sociolinguística da sua comunidade, através de pesquisa, conhecer as mudanças que a língua sofreu ao longo do tempo, tá? Isso eu falo para vocês ficarem observando. Pesquisas realizadas com os Caripuna, Galibimarone, Palicu, tem os TCC, levantamentos sociolinguísticos, já tem vários trabalhos realizados, coisas que vocês podem ler e trazer para dentro da escola de vocês, utilizar esses materiais produzidos pelos colegas de vocês, né? Desenvolver trabalho de pesquisa com os alunos para que eles percebam que a sua língua mudou e que esse processo é natural, mostrar as variedades de uso da língua dentro da comunidade. O professor pode fazer, juntamente com os alunos, suas pesquisas, né? Observar como é que meu avô fala, observar como é que minha mãe fala, observar como é que meu pai fala, e aí ele vai descobrir essa variedade, essa variante de línguas que existe dentro da comunidade dele. Às vezes ele nem se deu conta, meu pai, ele é caripuna, minha mãe é garibimaruô, eles falam que é ou diferente, né? Eu, por outro lado, qual é a variedade que eu estou falando? Porque existe essa diferença, né? Então, essas pesquisas, elas podem ser feitas com o próprio aluno dentro das próprias escolas, né?
Se a língua já tem uma descrição, já tem uma gramática, é importante que o processo de produção desses materiais estejam documentados para que os alunos possam entender como a comunidade definiu as regras da ortografia, as regras da gramática da sua língua, buscar trabalhos realizados sobre a sua língua. Né? Isso a gente tem, nós temos, com o trabalho do projeto de documentação de línguas crioulas, está tudo documentado, desde quando os professores definiram como seria a ortografia, né? Tem os manual ortográfico da língua caripuna e galibi-maruono. Então, vocês têm que se apossar disso, levar para dentro da escola, para que os alunos entendam esse processo. Por que que hoje eu tenho essas regras de ortografia? Por que que hoje, né, a gente está escrevendo dessa forma? Até porque, há pouco tempo atrás, né, os professores galibi-maruono tinham muita dificuldade de trabalhar nas suas escolas, porque até então a ortografia que existia era uma ortografia que tinha sido trabalhada para os caripunas somente. Então, os professores tinham muita dificuldade, porque os alunos falavam de um jeito e na escrita era de outro. Então, não tem como você escrever, né, de uma forma se você fala de outra. Então, muitas vezes, os professores terminavam escrevendo em caripuna mesmo, na ortografia caripuna, porque esses alunos eles iriam precisar, porque os materiais escritos eram só na variante caripuna. Então, nós trabalhamos essas questões, separamos as ortografias, os professores caripuna, os professores galibi-maruono definiram como era que iam ser as suas ortografias. Então, essa história, né, esse processo, eles têm que ser falados para os alunos, para eles entenderem e valorizarem ainda mais a língua deles, entender todos esses processos, né? E esses trabalhos todos são documentados, a gente tem um blog onde tem todo o processo, tem muitos vídeos na língua caripuna, galibi-maruono, né? Os pariquaqui também tem esse processo de quando foi definida a ortografia, né? Então, esses processos, eles têm que ser trazido para dentro da sala de aula como história, como um documento, para que as pessoas eles entendam como é que foi definido as regras de ortografia da língua de vocês. Conhecer o processo de criação da escrita, os alunos perceberam que foi uma escolha da comunidade, o padrão de língua a ser representado, saber que dentro da comunidade existem variações linguísticas que devem ser respeitadas, que não são erros de fala. É aquilo que eu falei do trabalho da professora Jaciara sobre as palavras desprezadas. Com certeza, vocês devem ter bastante exemplo, a Lenise deve ter bastante exemplo dentro da comunidade dela, porque existe essa separação, essa variação geracional, né? Os mais velhos já falam uma língua que é diferente dos mais novos, os mais novos dizem que não compreendem os mais velhos dizem que não compreendem os mais novos, e aí fica essa guerra, né, de quem fala certo, de quem fala errado. E aí vocês têm que trabalhar essas questões para que não tenha essa concepção, não existe esses erros de fala, tá? E aí tem esses projetos de documentação de língua, que traz todas essas questões para vocês trabalharem dentro da sala de aula de vocês. Como trabalhar a língua oral na escola? Para desenvolver a oralidade dos alunos, o professor deve reservar um tempo em sua sala de aula para que os alunos contem, comentem fatos que aconteceram com eles. Produzir e reproduzir materiais em áudio, vídeo na língua materna para desenvolver exercícios orais, né? Então, a gente tem esses materiais, vocês podem produzir isso, né? Todo mundo tem um bom celular, com gravador, pode criar esses materiais, né? Para que os alunos comecem, porque eles têm tanta interferência do português, né? Da variante do outro queol, que pode ser que ele, às vezes, ele misture, né? Às vezes, as línguas. Então, trazendo esses exemplos da língua oral, você consegue trabalhar essa questão da oralidade com as crianças dentro da escola. Então, você pode trazer materiais em áudio e vídeo na língua materna para desenvolver esses exercícios orais. Narrar acontecimentos e experiências pessoais, compreender e saber recontar histórias e notícias narradas oralmente ou lidas, dramatizar situações reais ou imaginadas, descrever fatos, objetos, lugares, pessoas, dar e compreender instruções. Tudo isso são exemplos que vocês podem desenvolver com os alunos de vocês para trabalhar a questão da oralidade, né?
ele ter mais essa segurança para trabalhar com a língua oral. Nas comunidades bilíngues, o educador tem que saber distinguir entre uma possível deficiência no conhecimento linguístico do seu aluno e o uso da alternância de códigos, misturar as línguas, para atingir os objetivos comunicativos durante uma interação. Isso que eu estava falando, observar a dificuldade que o aluno tem, porque ele está misturando, né? A variedade é tão grande que, às vezes, mistura o português com a língua queol, ou com o paiquaqui, ou com o caripuna. Então, muitas vezes, o professor acha que esse aluno ele tem um distúrbio, mas, às vezes, exatamente esse trabalho que você tem que ter, essa alternância de código que ele tem, de misturar as línguas, né? Mas aí, ele sabendo que você pode trazer esses exemplos das línguas, né, ele possa conseguir resolver essas questões, né, quando ele está se comunicando. Então, isso também não é um problema, mas, assim, quando for fazer a parte da aquisição da escrita, ele tem que saber exatamente qual o código que ele vai usar, né. E aí vocês têm que ficarem atentos, né, vocês têm que prestar atenção a tudo isso, para que vocês possam ter êxito nos trabalhos de vocês dentro de sala de aula.